Você sabia que existem salmos específicos que o reino das trevas teme profundamente porque tem o poder de quebrar pactos ancestrais de miséria? Eu sei disso, porque durante anos fui parte desse mundo sombrio. E hoje vou revelar segredos que mantive escondidos por tempo demais. O que você está prestes a ouvir não é teoria religiosa, é testemunho de alguém que esteve do outro lado, manipulando energias para manter pessoas aprisionadas em ciclos intermináveis de escassez financeira. Existe uma guerra invisível acontecendo agora mesmo pelo seu bolso, pela sua conta bancária, pelo seu futuro financeiro. E as armas mais poderosas dessa batalha estão guardadas num livro, que a maioria das pessoas lê sem entender o verdadeiro poder que carrega. Falo dos Salmos, mas não da forma que ensinaram a você. Durante anos, trabalhei com forças que eu acreditava serem superiores. Realizava rituais específicos para bloquear a prosperidade de pessoas que nem conhecia. Havia técnicas, palavras, objetos e horários exatos para selar destinos financeiros. E o mais assustador é que funcionava. Eu via famílias inteiras definhando financeiramente sem entender por quê. Tudo parecia conspirar contra elas. Oportunidades escapavam pelos dedos. Dinheiro entrava e sumia sem explicação. Portas se fechavam misteriosamente, até que um dia, tudo mudou. E hoje estou aqui para desmantelar o que construí, revelando como você pode usar a verdadeira autoridade espiritual para cancelar todo o ciclo de escassez operando contra a sua vida. Se você sente que trabalha sem parar, mas o dinheiro nunca fica, se oportunidades fogem na última hora, se existe um padrão de falta que persegue sua família há gerações, essa mensagem foi preparada especialmente para você. Escreva agora nos comentários: eu creio no poder da oração. Meu nome não importa mais. O que importa é quem eu era e quem me tornei. Durante 12 anos vivi nas sombras do ocultismo. Não era algo que eu procurei conscientemente. Comecei jovem, vulnerável, buscando respostas para dores que a religião tradicional não conseguia alcançar. Fui seduzida por promessas de conhecimento secreto, de poder sobre as circunstâncias, de controle sobre meu destino. No início, parecia inofensivo. Leituras de cartas, banhos de ervas, simpatia simples. Mas cada porta aberta no mundo espiritual leva a corredores mais escuros. Eu não percebi que estava sendo recrutada, que havia inteligências observando meu interesse, medindo minha disposição, testando até onde eu iria. Em poucos anos eu me tornei uma operadora. Pessoas me procuravam para trabalhos específicos, amarrações amorosas, afastamentos, vinganças, proteções, mas a especialidade que desenvolvi sem planejar foi o bloqueio financeiro. Descobri que era particularmente eficaz em rituais que travavam prosperidade alheia. Existiam clientes que pagavam valores altos para que concorrentes não prosperassem, para que ex-parceiros não conseguissem reconstruir a vida, para que herdeiros não recebessem heranças. Parece absurdo, mas é muito mais comum do que você imagina. O mundo espiritual das trevas opera como um negócio. Há hierarquias, especializações, territórios. E a área financeira é uma das mais disputadas porque controla a sobrevivência, dignidade e liberdade humana. Quem domina o bolso das pessoas, domina suas escolhas, seus sonhos, sua paz. Eu realizava trabalhos em encruzilhadas, cemitérios, matas fechadas. Usava objetos pessoais quando conseguia, mas muitas vezes apenas o nome completo e a data de nascimento eram suficientes. Fazia oferendas a entidades específicas que governam áreas de bloqueio material. Pronunciava palavras em línguas que eu mesma não entendia completamente, mas que geravam efeitos imediatos no mundo invisível. E funcionava. Deus do céu! Como funcionava? Eu via os resultados. Pessoas que estavam prestes a fechar negócios milionários perdiam tudo na última hora. Empresas sólidas entravam em falência sem razão aparente. Famílias mergulhavam em dívidas que se multiplicavam como praga. Tudo isso acontecia, e eu sabia que era consequência direta do que eu havia feito. O dinheiro que eu recebia por esses trabalhos era bom, muito bom, mas nunca durava. Havia um ciclo estranho na minha própria vida. Quanto mais eu bloqueava a prosperidade alheia, mais a minha própria escorria entre os dedos. Eu ganhava muito, mas vivia endividada. Tinha clientes, mas não tinha paz. Tinha poder, mas não tinha alegria. Minha saúde começou a deteriorar. Insônia crônica, pesadelos terríveis,
sensação constante de ser observada. Meus relacionamentos eram todos tóxicos e destrutivos. Eu estava no auge da minha carreira no ocultismo, mas minha vida pessoal era um inferno literal. Até que algo aconteceu que mudaria tudo para sempre. Algo que as entidades que eu servia nunca previram. Algo que fez o reino das trevas tremer de fúria. E foi justamente através dos Salmos que essa virada aconteceu. Mas não da forma que você imagina. Tudo começou com uma cliente que me foi enviada. Ela estava desesperada. Dizia que uma maldição financeira perseguia sua família há 3 gerações. Avô falido, pai falido. Ela mesma não conseguia prosperar, apesar de trabalhar incansavelmente. Casamentos desfeitos por causa de dinheiro. Filhos repetindo o mesmo padrão. Ela queria que eu quebrasse isso. Aceitei o trabalho. Era um desafio grande, e ela estava disposta a pagar bem. Comecei os rituais de investigação espiritual para identificar a origem do bloqueio. Foi quando percebi algo incomum. Havia uma resistência forte, uma muralha invisível que eu não conseguia atravessar. Em 12 anos de prática, nunca havia encontrado algo assim. Insisti. Usei técnicas mais agressivas. Invoquei entidades de hierarquia superior. Fiz oferendas maiores, mas quanto mais eu tentava penetrar naquela defesa espiritual, mais eu sentia uma força contrária me repelindo. Era como tentar furar uma parede de aço com as unhas. Frustrada, questionei a cliente sobre o que ela havia feito antes de me procurar. Foi quando ela confessou algo que me deixou gelada. Ela disse que nos últimos 6 meses, havia começado a orar. Não orações decoradas ou mecânicas. Ela havia conhecido uma mulher simples, que lhe ensinou a orar salmos específicos sobre sua situação financeira. Salmos 84, Salmo 102, Salmo 65. Ela orava todos os dias, de madrugada, declarando aquelas palavras sobre sua vida e sua família. Senti um aperto no peito quando ouvi isso. Algo dentro de mim reagiu de forma estranha. Mas exteriormente mantive a compostura profissional. Expliquei que ela precisava parar com aquilo se quisesse que meu trabalho funcionasse. Que eram energias opostas, e que anulariam tudo. Ela concordou, desesperada por uma solução. Naquela noite, fui fazer o ritual principal. Monte tudo conforme o protocolo. Acendi as velas na ordem correta. Dispus os objetos. Tracei os símbolos no chão. Comecei as invocações. Foi quando algo aterrorizante aconteceu. No momento exato em que pronunciei o nome da entidade que governava bloqueios financeiros, senti uma presença diferente no ambiente. Não era a entidade que eu havia chamado. Era algo muito maior, muito mais antigo, absurdamente mais poderoso. O ar ficou denso. As velas começaram a tremeluzir, de forma irregular. Senti um frio cortante subir pela minha espinha. E, intuí. Não com os ouvidos físicos, mas dentro da minha mente. Alto e claro como um trovão. Até quando você vai lutar contra mim? Congelei e meu corpo inteiro travou. Aquela voz carregava um peso de autoridade, que fazia as entidades que eu servia parecerem insetos insignificantes. Tentei continuar o ritual, mas minhas mãos tremiam incontrolavelmente. As palavras morriam na minha garganta. Pela primeira vez em 12 anos, senti medo real, não o medo teatral, que eu usava para impressionar clientes. Medo verdadeiro, visceral, que te faz entender que você está diante de algo infinitamente superior. Apaguei tudo às pressas, e saí daquele lugar. Passei a noite em claro, atormentada. Nos dias seguintes tentei ignorar o que havia acontecido. Disse a mim mesma que foi cansaço, sugestão mental, qualquer coisa, mas não conseguia esquecer aquela voz, nem aquela pergunta. Até quando você vai lutar contra mim? Comecei a ter sonhos perturbadores. Via multidões de pessoas presas em correntes invisíveis, trabalhando sem parar, mas com as mãos furadas, por onde tudo que ganhavam escorria. Via entidades rindo, colecionando essas correntes como troféus. E no meio daquele caos, via uma luz, pequena no início mas crescendo, expandindo, quebrando correntes onde passava. E das pessoas libertas saía uma única palavra: Aleluia. Acordava suando, confusa, com o coração disparado. O que estava acontecendo comigo? Meus guias espirituais, as entidades que sempre me orientaram, começaram a ficar agressivos. Cobravam mais oferendas, mais trabalhos, mais dedicação. Diziam que eu estava fraca, vulnerável, que precisava me fortalecer. Mas pela primeira vez questionei. Fortalecer contra o quê?
Foi então que tomei uma decisão que selaria meu destino. Peguei uma Bíblia velha que havia herdado da minha avó, e nunca havia aberto. Meus guias espirituais reagiram violentamente. Senti dores físicas, queimação na pele, náusea. Mas insisti. Abri no livro dos Salmos, e comecei a ler. As primeiras palavras do Salmo 1 foram como facas de luz, rasgando um véu que cobria meus olhos há anos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Li, e continuei lendo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. A cada palavra sentia algo se despedaçando dentro de mim, e ao mesmo tempo sendo reconstruído. Era doloroso e libertador simultaneamente. Li o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e foi como se uma bomba explodisse no mundo invisível ao meu redor. Ouvi gritos, não gritos humanos, mas berros de entidades furiosas aterrorizadas. Objetos começaram a cair das prateleiras. A temperatura despencou, mas eu continuei lendo, agora em voz alta, com uma coragem que não vinha de mim. Li o Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Riquezas e abundância haverá em sua casa. Naquele momento entendi tudo. Entendi por que aquela cliente tinha uma muralha protetora que eu não conseguia romper. Entendi por que os salmos eram armas tão temidas no reino das trevas. Entendi que eu havia passado 12 anos lutando do lado errado de uma guerra cósmica. E entendi que minha vida estava prestes a mudar de forma radical e irreversível. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. O que aconteceu nas horas seguintes foi a experiência mais intensa e aterrorizante da minha vida. Quando terminei de ler aqueles salmos em voz alta, algo se rompeu no mundo espiritual. Era como se eu tivesse violado um pacto, traído um reino, cruzado uma linha, da qual não havia retorno. As entidades que me acompanhavam há anos se manifestaram com uma fúria que eu nunca havia presenciado. Minha casa começou a tremer. Não era terremoto, era algo muito pior. Ouvia vozes sobrepostas, gritando, acusando, ameaçando. Você nos pertence. Você assinou um acordo conosco. Você não pode simplesmente sair. Vamos destruir tudo que você ama. Objetos voavam pela sala. Espelhos racaram. Senti garras invisíveis em meus braços, meu pescoço, meu rosto. Marcas vermelhas apareciam na minha pele como se algo estivesse me arranhando. O terror era absoluto. Percebi naquele momento que eu não estava lidando com energia neutra, ou forças da natureza como me haviam ensinado. Estava lidando com seres inteligentes, malignos, que haviam me usado, e agora não queriam me soltar. Caí de joelhos no chão, segurando aquela Bíblia contra o peito. Não sabia orar. Não conhecia as palavras certas, mas da minha boca saiu um grito desesperado. Jesus, se você é real, me ajuda agora. Foi como se o tempo parasse. O caos cessou instantaneamente. Silêncio absoluto. E então, aquela presença voltou. A mesma que eu havia sentido durante o ritual. Mas agora não era distante ou indireta. Estava ali, palpável, envolvendo todo o ambiente. E pela segunda vez ouvi aquela voz. Eu sempre fui real. E sempre estive esperando você me chamar. O que aconteceu a seguir é difícil de descrever com palavras humanas. Foi como se um filme de 12 anos passasse diante dos meus olhos em segundos. Vi cada ritual que fiz, cada pessoa que prejudiquei, cada vida que ajudei a destruir. Vi o rosto daquela mãe, que perdeu o emprego, depois que fiz um trabalho contra ela. Vi aquele jovem empresário cuja empresa faliu misteriosamente. Vi famílias se despedaçando, por causa de problemas financeiros que eu ajudei a criar. A culpa era esmagadora. Insuportável. Comecei a chorar de uma forma que nunca havia chorado. Não era um choro comum. Era pranto de alma, lamento profundo de alguém que finalmente enxerga a dimensão do mal que causou. Mas o mais chocante foi o que vi em seguida. Vi cada uma daquelas pessoas orando. A mãe que perdeu o emprego estava de joelhos na madrugada, lendo o Salmo 37. Não te irrites por causa dos malfeitores. O Senhor conhece os dias dos íntegros. Vi o jovem empresário, na falência, lendo o Salmo 121, de olhos cheios de lágrimas. Levanto os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. Vi famílias inteiras reunidas, clamando o Salmo 71. Não me deixes desamparado na minha velhice. E vi algo que me partiu completamente.
Vi que cada oração daquelas pessoas subia como incenso, diante de um trono de luz indescritível, e vi que nenhuma daquelas orações havia sido ignorada. Cada lágrima havia sido recolhida, cada clamor havia sido ouvido, cada palavra dos salmos havia criado movimentos no mundo invisível, que eu nem conseguia compreender. A voz continuou falando. Você viu o que eles faziam enquanto você os atacava? Eles oravam. Você viu o que eu fazia enquanto você conspirava? Você achou que estava vencendo, mas cada salmo que eles declaravam anulava 10 trabalhos seus. Você era poderosa no reino das trevas, mas eles eram mais poderosos em mim. Cai prostrada, soluçando. Pedi perdão. Não sabia nem como fazer isso direito, mas pedi com cada fibra do meu ser. E ouvi algo que mudou tudo. Eu não vim para te condenar, vim para te libertar. A mesma arma que eles usaram contra você, você agora usará a favor deles. Os salmos que quebraram seus feitiços, você ensinará para quebrar feitiços de outros. Você conhece as estratégias das trevas, agora conhecerá as estratégias da luz, e será mais perigosa para o inferno agora do que jamais foi para o céu. Naquele momento entendi a revelação completa. Os salmos não eram apenas poesias religiosas. Eram decretos legais no mundo espiritual. Eram sentenças judiciais pronunciadas por autoridade divina. Cada salmo tinha um propósito específico. Uma frequência espiritual precisa. Quando alguém orava, Salmo 65 sobre finanças, abria comportas no mundo invisível. Visitaste a terra e a fizeste abundante. O ribeiro de Deus está cheio de água. Preparas o cereal, regando seus sulcos. Isso não era metáfora. Era tecnologia espiritual. Era a linguagem que movia recursos do reino celestial para o reino terrestre. Entendi por que o reino das trevas temia tanto os salmos. Porque eram a única arma que não podia ser corrompida, distorcida ou imitada. Mantras podiam ser copiados, rituais podiam ser invertidos, mas os salmos carregavam a essência da própria divindade. Era um sopro de Deus, em forma de palavra. Entendi que todos os trabalhos que fiz para bloquear finanças, todas as correntes que ajudei a colocar em pessoas, todos os pactos que selei, podiam ser desfeitos. Mas não por mim, não por minha força. Somente pela autoridade daquele nome que eu acabara de invocar, pela primeira vez, Jesus, e entendi finalmente por que aquela cliente tinha proteção impenetrável. Não era porque ela era mais forte que eu, era porque ela havia descoberto o segredo que o inferno esconde a todo custo. Existe poder infinitamente maior disponível para aqueles que oram, e esse poder está codificado nos 150 capítulos do livro de Salmos. Estava diante da maior revelação da minha vida. O reino das trevas investe fortunas, mantendo as pessoas ignorantes sobre o verdadeiro poder dos salmos. Ensinam que são apenas textos bonitos, para serem lidos mecanicamente. Mas a verdade é que são bombas nucleares espirituais. São chaves mestras que abrem cofres celestiais. São sentenças que cancelam veredictos demoníacos. E eu, que passei 12 anos do lado das trevas, agora tinha acesso aos dois lados da guerra. Conhecia as estratégias de ataque, e agora conheceria as armas de defesa. Aquela noite marcou minha morte para um mundo, e meu nascimento para outro. E o que aconteceu nos meses seguintes provaria que a transformação era real, definitiva e impossível de ser revertida. Os primeiros dias após aquela noite foram brutais. Meu corpo entrou em colapso, febre alta, dores intensas, vômitos constantes. Era como se meu organismo estivesse rejeitando anos de contaminação espiritual. Fiquei de cama por quase uma semana, oscilando entre consciência e delírio. Nos momentos de lucidez, segurava aquela Bíblia e lia os salmos em voz alta. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Cada palavra parecia ter efeito medicinal. A febre baixava por algumas horas. A dor diminuía temporariamente. Era um processo lento, doloroso, mas progressivo. Meu apartamento foi esvaziado. Livros de ocultismo, objetos rituais, roupas específicas que usava nos trabalhos, tudo foi queimado ou descartado. Cada item que saía da minha casa parecia aliviar um peso invisível. Durante esse processo de limpeza,
Encontrei agendas onde registrava todos os trabalhos que havia feito. Centenas de nomes, centenas de vidas que interferi. A culpa voltou com força total. Como eu iria consertar aquilo? Como encontraria cada pessoa, para pedir perdão? Foi quando ouvi internamente, não mais como voz audível, mas como impressão clara no espírito. Você não consegue desfazer o passado, mas eu consigo. Ore pelos nomes. Declare os salmos sobre eles. Eu cuidarei do resto. Comecei uma rotina que mantive por meses. Todos os dias. Pegava aqueles nomes e orava, um por um. Declarava Salmo 127, sobre os que eu havia bloqueado financeiramente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Declarava Salmos 91, sobre os que haviam sido amaldiçoados. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Declarava Salmo 112 sobre famílias inteiras. Riquezas e bens haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Algo extraordinário começou a acontecer. Recebi mensagens, pessoas que eu nem lembrava mais começaram a me procurar. Uma mulher disse que depois de anos de depressão e falência, sua vida havia virado do dia para a noite. Um homem contou que uma dívida impagável foi perdoada inexplicavelmente. Uma família relatou que a herança bloqueada por anos foi liberada de forma milagrosa. Todos, no mesmo período em que comecei a orar por eles. Não era coincidência. Era uma restauração sobrenatural. Procurei a cliente que havia iniciado tudo, aquela que me pediu para quebrar a maldição financeira. Confessei tudo. Disse quem eu era, o que fazia, e que não havia conseguido ajudá-la, porque ela tinha proteção por causa da oração. Esperava rejeição, medo, talvez até ódio. Mas ela me abraçou e chorou. Disse que havia orado por mim, sem saber meu nome. Pediu para Deus libertar a feiticeira que tentou lhe fazer mal. E Deus havia respondido trazendo-me até ela novamente. Mas agora, transformada, ela se tornou minha mentora espiritual. Me ensinou o que nunca aprendi em templos ou terreiros. Me ensinou que oração não é repetição mecânica, é comunicação viva com um Deus vivo. Me ensinou que os salmos não são fórmulas mágicas, são revelações do coração divino que, quando declaradas com fé genuína, ativam princípios eternos. Me ensinou especificamente sobre salmos de cancelamento de escassez. Salmo 68. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os cativos e os faz prosperar. Essa era a chave para quebrar a solidão que gera pobreza. Salmo 85. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. O Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Essa era a chave para desbloquear produtividade e colheita. Salmo 115. Que vos multiplique mais e mais, a vós e a vossos filhos. Essa era a chave para quebrar a limitação geracional e abrir multiplicação. Aprendi que tempo de oração importa. Madrugada tem peso espiritual diferente. Aprendi que o jejum potencializa a oração. Aprendi que algumas batalhas só são vencidas com insistência, não por descrença de Deus, mas porque há hierarquias demoníacas que não soltam território facilmente. Minha vida começou a mudar visivelmente. As dívidas que me sufocavam foram quitadas uma por uma, de formas que eu não conseguia explicar. Recebi valores de processos que havia esquecido. Pessoas me devolveram dinheiro emprestado há anos. Oportunidades de trabalho legítimo começaram a surgir. Em 6 meses minha situação financeira era irreconhecível, mas a maior transformação não foi externa. Foi interna. Pela primeira vez em 12 anos, dormia em paz. Não tinha mais pesadelos. Não sentia mais aquela opressão constante no peito. Não olhava por cima do ombro esperando ser atacada. Havia leveza na minha alma, que eu nem sabia que era possível existir. Relacionamentos saudáveis começaram a aparecer. Amizades verdadeiras sem interesse oculto. Pessoas que não queriam me usar, mas que genuinamente se importavam. Minha saúde se restaurou completamente. Exames que indicavam problemas graves voltaram normais. Médicos não conseguiam explicar. Mas eu sabia. Era o poder restaurador daquele que me alcançou, quando eu estava no fundo do poço. Comecei a compartilhar meu testemunho discretamente. Pessoas que estavam no ocultismo começaram a me procurar, querendo sair também. Ensinei a elas o que aprendi. Os Salmos de Libertação. Salmo 107. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas aflições.
Salmo 142. Tira minha alma da prisão para que louve o teu nome. Vi libertações poderosas acontecendo. Espais de santo largando tudo. Escartomantes queimando baralhos. Ex-mediums, renunciando guias, todos através do mesmo caminho. Os salmos declarados com fé no nome de Jesus. Entendi que minha história não foi acidente, foi resgate com propósito. Fui tirada do reino das trevas não apenas para ser salva, mas para ser enviada de volta, como agente de libertação. Conhecia o sistema. Conhecia as táticas. Conhecia os pontos fracos. E agora tinha a arma definitiva. A palavra viva de Deus. A diferença entre quem eu era e quem me tornei não é só moral, é dimensional. Antes eu operava poder emprestado de entidades que me escravizavam. Agora opero autoridade delegada por aquele que criou essas entidades antes de elas caírem. Antes eu vivia com medo de retaliação espiritual constante. Agora vivo coberta por proteção que nenhuma feitiçaria pode penetrar. Antes meu poder tinha prazo de validade e preço, cada vez maior. Agora minha autoridade é eterna. E o preço já foi pago na cruz. E a mensagem que queima no meu peito é esta: o mesmo que fez por mim, fará por voca. Não importa quantos anos você está preso em ciclos de escassez. Não importa quantas gerações carregam maldição financeira. Não importa quantos trabalhos foram feitos contra você. Existe poder disponível agora mesmo, através dos salmos, para cancelar tudo e recomeçar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Agora vou revelar o que aprendi dos dois lados dessa guerra espiritual. Informações que o reino das trevas não quer que você saiba, e que muitas igrejas não ensinam por ignorância ou medo. Preste atenção porque isso pode mudar sua vida financeira permanentemente. Primeiro princípio: escassez não é castigo de Deus, é estratégia do inimigo. Durante meus anos no ocultismo, aprendi que existem demônios especializados em pobreza. Não estou falando de metáfora. Estou falando de entidades hierárquicas com funções e territórios específicos. Elas operam bloqueando canais de provisão, criando despesas inesperadas, gerando desperdício e mantendo mentalidade de escassez. A tática principal delas é fazer a pessoa acreditar que falta é seu destino inevitável. Quando a pessoa aceita essa mentira, ela mesma coopera com a própria prisão. Para do Luther. Para do Busker. Para do acreditar. E o ciclo se perpetua. Mas existe quebra. E essa quebra está codificada nos Salmos. Segundo princípio: Salmos não são repetição religiosa. São decretos legais. No mundo espiritual existe governo. Existe lei. Existe jurisdição. Quando você ora um salmo, não está pedindo favor. Está declarando o decreto, que já foi estabelecido no tribunal celestial. Salmo 112 versículo 3 diz: riquezas e bens haverá na sua casa. Isso não é desejo, é decreto. Não é esperança. Quando você declara isso com fé, autoridades espirituais são obrigadas a reconhecer essa lei. Demônios não saem porque você está pedindo, saem porque você está ordenando com autoridade delegada. Terceiro princípio: existe protocolo para a oração de guerra financeira. Primeiro você precisa cancelar pactos. Muitas pessoas carregam acordos espirituais feitos por antepassados, ou por elas mesmas sem perceber. Para cancelar pactos, use Salmo 51. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Declare renúncia verbal. Eu cancelo todo pacto de escassez feito por mim, ou por meus antepassados. Eu quebro toda aliança com espíritos de pobreza. Pelo sangue de Jesus, sou livre. Segundo, você precisa fechar portas. Portas são pontos de acesso espiritual. Dívidas espirituais contraídas por pecados não confessados, relacionamentos tóxicos que drenam sua energia, objetos contaminados na sua casa. Para fechar portas, use Salmos 121. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Faça limpeza física e espiritual. Livre-se de tudo que tem conexão com ocultismo ou idolatria. Terceiro, você precisa reconstruir mentalidade. Demônios de pobreza implantam pensamentos: eu nunca vou conseguir. Dinheiro não é para mim. Pessoas como eu não prosperam. Essas não são suas conclusões, são implantes demoníacos. Para renovar a mente, use Salmos 19. A lei do Senhor é perfeita,
e refrigera a alma. Declare verdades bíblicas sobre você. Eu sou filho de Deus e herdeiro de bênçãos. O Senhor tem prazer na minha prosperidade. Quarto, você precisa decretar abertura. Aqui entram os salmos específicos de provisão. Salmo 65, versículo 9. Visitas a terra e a fazes abundante. Salmo 84, versículo 11. O Senhor não negará bem algum aos que andam retamente. Salmo 128, versículo 2. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e te irá bem. Declare essas promessas em voz alta. Não é pensamento positivo, é alinhamento com realidade espiritual que já existe, mas precisa ser manifestada no mundo físico. Quarto princípio. Tempo espiritual potencializa resultados. Madrugada entre 3 e 6 da manhã é horário de guerra espiritual intensa. É quando a oração tem penetração máxima, não porque Deus dorme de dia, mas porque há menos interferência, menos barulho espiritual, mais foco. Jejum combinado com oração quebra resistências que oração sozinha não quebra. Jesus disse: esta casta não sai senão por oração e jejum. Não precisa ser jejum longo. Pode ser jejum parcial, um período do dia. O que importa é a disciplina que fortalece o espírito. Quinto princípio. Persistência quebra resistência. Não desista na primeira semana. Algumas batalhas demoram porque há estruturas de escassez construídas ao longo de décadas. Daniel orou 21 dias, até que o anjo chegou com a resposta. Sua persistência em orar os salmos não é teimosia, é guerra espiritual. Cada dia que você declara Salmo 112, você está martelando correntes. Resultados podem não ser imediatos, mas são inevitáveis, quando há fé genuína e obediência consistente. Aplicação prática para você começar hoje. Acorde 1 hora mais cedo amanhã. Pegue sua Bíblia. Leia em voz alta, Salmos 23, Salmo 65, Salmo 102. Não apenas leia Declare. Personalize onde diz a terra. Diga-me a terra. Onde diz, o justo. Diga eu sou justo, pela fé. Faça isso por 40 dias consecutivos sem falhar. 40 é número de transformação na Bíblia. E observe. Anote as mudanças, oportunidades surgindo, portais abrindo, dívidas sendo pagas. Não será coincidência. Será Deus respondendo à sua fé. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade este é apenas o começo da sua. Tudo o que compartilhei aqui não foi para entreter você, foi para equipar você. Não foi para impressionar você, foi para libertar você. Eu passei 12 anos construindo prisões financeiras para pessoas inocentes. Aprendi cada técnica, cada ritual, cada estratégia que o reino das trevas usa para manter famílias presas em ciclos de escassez. Vi de perto como funciona a engenharia espiritual da pobreza, e posso afirmar com absoluta certeza: tudo isso pode ser cancelado. Toda corrente pode ser quebrada, todo bloqueio pode ser removido. Todo pacto pode ser anulado, mas não através de mais feitiçaria. Não através de trabalhos espirituais pagos, não através de objetos mágicos ou banhos especiais. A única arma verdadeiramente eficaz contra as trevas é a luz. E essa luz está disponível para você agora mesmo através dos salmos declarados com fé no nome de Jesus. Você que me ouviu até aqui, não está aqui por acaso. Seu espírito reconheceu verdade nesta mensagem. Algo dentro de você confirmou que o que eu disse é real. Que existe mesmo uma guerra invisível pelo seu bolso, pela sua casa, pelo seu futuro, e que você tem estado do lado perdedor dessa guerra, não por falta de esforço, mas por falta de arma adequada. Hoje, você recebeu essa arma. Os salmos de cancelamento de escassez. Salmo 23 que declara que nada te faltará. Salmo 65, que abre com portas de abundância. Salmo 84, que garante que nenhum bem será negado. Salmo 112, que promete riquezas e bens na sua casa. Salmo 128, que assegura que você comerá do trabalho das suas mãos e será feliz. Mas arma guardada não vence guerra. Você precisa declarar. Não desista depois de uma semana se nada mudou visivelmente. Lembre-se que você está desmontando estruturas que talvez levaram anos ou gerações para serem construídas. Isso não acontece da noite para o dia. Mas acontece. Eu sou prova viva disso. Minha vida era um inferno literal. Hoje é testemunho de restauração sobrenatural.
O que Deus fez por mim fará por boca, não porque eu era especial, mas porque Ele é fiel. Eu poderia ter guardado essas informações para mim. Poderia ter escondido meu passado e fingido que sempre fui cristã modelo, mas decidi expor tudo, porque sei que existem milhares de pessoas sufocando em escassez, sem entender por quê, trabalhando honestamente mas não progredindo, orando superficialmente, mas não vendo resultados. E precisam saber que há esperança, a solução, há caminho de saída. Agora é sua vez de decidir. Você vai continuar aceitando escassez como destino inevitável? Ou vai pegar essa revelação e transformá-la em revolução na sua vida? Vai deixar esse vídeo ser apenas mais um que você assistiu? Ou vai fazer dele um marco divisor entre o antes e o depois da sua história financeira? Eu te desafio. Faça o protocolo que ensinei. 40 dias sem falhar, declarando os salmos de provisão. Cancele pactos. Feche portas. Renove mentalidade. Decrete abertura. E depois volte aqui e conte seu testemunho. Porque eu sei que você terá testemunho para contar. Antes de encerrar, quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso em voz alta enquanto escreve. Não é frase de efeito, é verdade espiritual. Segundo, compartilhe este testemunho com alguém que está preso em ciclo de escassez. Pode ser familiar, amigo, colega, alguém que precisa ouvir que existe saída. Seu compartilhamento pode ser o instrumento que Deus usa para libertar uma vida. Terceiro, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Vou continuar trazendo revelações do mundo espiritual que podem salvar seu destino. Não perca as próximas mensagens. E se esta palavra tocou seu coração? Se você sentiu que foi Deus falando diretamente com você, deixe seu like neste vídeo. Isso não é vaidade. É estratégia para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Cada like empurra este vídeo para mais pessoas que estão buscando respostas. Lembre-se, você não é vítima de destino cruel. Você é alvo de guerra espiritual. Mas agora você sabe disso. E conhecimento com a ação gera transformação. O reino das trevas contava com sua ignorância. Contava que você nunca descobrisse o poder dos salmos. Contava que você permanecesse conformado com a escassez. Mas hoje, esse plano foi desmascarado. Hoje você acordou para a realidade. Hoje você pegou em armas. E o inferno vai se arrepender de ter mexido com você. Vá em paz, mas não vá em silêncio. Declare os salmos, quebre as correntes. Cancele os ciclos. E quando o milagre acontecer, e ele vai acontecer, volte aqui e glorifique a Deus com seu testemunho. Porque sua história de libertação vai encorajar milhares de outros a acreditarem que também é possível para eles. Que o Deus que me tirou das trevas para a luz maravilhosa faça o mesmo com você. Que o sangue de Jesus cancele todo pacto de escassez operando contra a sua vida. Que o Espírito Santo te dê disciplina para orar e persistência para não desistir. E que daqui a alguns meses você olhe para trás e não reconheça a pessoa que você era quando assistiu este vídeo pela primeira vez. Em nome de Jesus. Amém.